Nós já estamos de volta, continuamos a falar sobre os problemas com a telefonia móvel no Brasil. E aqui nos estúdios do Repórter 17, a gente recebe agora o advogado Gilberto Araújo, que vai falar para a gente um pouco mais sobre o direito do consumidor e de que forma os usuários da telefonia móvel no Brasil podem se defender dos abusos muitas vezes praticados pelas operadoras. Doutor Gilberto, muito obrigado pela presença. Eu quero começar Seja bem-vindo, doutor Gilberto. Eu quero começar a nossa conversa instigando um assunto que saiu no G1. A gente vai ler aqui a notícia, um levantamento da União Internacional de Telecomunicações, que é uma entidade ligada à ONU, mostrou que o Brasil tem uma das cestas básicas de telefonia móvel mais caras do mundo, doutor. Se eu tenho uma ideia, aqui no Brasil, um pacote de 100 minutos e 30 ligações, mais 100 mensagens, sai aproximadamente $57. Aí o senhor vai ver, Henrique, é caro? O senhor vai ver só. Nos Estados Unidos, esse valor vai de 35 a $72 o máximo. Na China, muito mais barato. Tem pacote de $5 e até $1. Quer dizer, é muito caro, não é caro, né? E é bom lembrar que o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos e da China no concernente ao número de usuários dessa tecnologia da telefonia móvel. É um absurdo. E olha, foi divulgado também que, além de caro, o serviço da telefonia móvel no país está no topo das reclamações do consumidor. A solução é: o serviço está ficando cada vez mais caro e cada vez pior. Eu lhe pergunto, doutor, o que o senhor acha que está acontecendo? Olha, Henrique, Evaldo, na realidade, eu entendo que é falta de fiscalização do órgão maior, que é a Anatel. As operadoras, por um outro lado, oferecem uma gama muito grande de serviços, mas não vêm cumprindo com essas obrigações oferecidas. Cabe realmente o consumidor fazer uso das reclamações junto à Anatel, junto realmente aos órgãos pertinentes, juizado especial, enfim, PROCON. Esses são os órgãos realmente de obrigação de que o consumidor poderá lançar a mão e ter os seus direitos realmente revistos. Agora, interessante que a primeira vez que se falou de celular no Brasil, isso aconteceu no início dos anos 90. E a gente lembra também que quando surgiu o celular no Brasil, dizia-se, o Henrique acabou de fazer essa comparação com os Estados Unidos, com outros países como a China, paga-se muito mais no Brasil, e a promessa quando surgiu o celular no Brasil é que haveria um barateamento até da aquisição de aparelhos, como também do uso da tecnologia, da linha. Isso, lamentavelmente, não é uma realidade, né, doutor Gilberto? Realmente não é uma realidade no Brasil. As operadoras estão procurando lançar aparelhos cada vez mais sofisticados e é interessante, essa febre de consumismo que há entre nós brasileiros, que os nossos filhos de 5 anos de idade estão ganhando aparelho de ponta. Tem garotos... R$2.000, doutor, um aparelho desse, 2.400, a gente vê lançamento de aparelhos onde eles dizem que custa um aparelho R$2.400, com um plano de operadora pré-pago, quer dizer, é o mais simples de todos eles. E aí, doutor, eu lhe pergunto, a demanda está cada vez maior, mas o serviço não está... Os serviços realmente estão muito a desejar. Você quer ver uma situação clara que existente aqui no nosso estado? É que algumas operadoras oferecem uma abrangência muito grande para pegar o sinal, diríamos assim, e não investe nas torres, para que realmente nós possamos pegar o sinal em todas as regiões, diríamos assim, oferecidas esses celulares. A matéria que a gente viu há pouco, que o Henrique exibiu aqui no Repórter 17, mostra exatamente essa insatisfação, essa grita do consumidor. Agora, como é que pode, doutor Gilberto, esse consumidor reclamar tanto, essas operadoras de telefonia, a TIM, mais particularmente, ela puxa, ela lidera o ranking de reclamações no PROCON e essas mesmas operadoras estarem oferecendo muros e fundos. Olha, eu não estou atendendo minimamente o meu consumidor, o usuário, mas em contrapartida eu estou alardeando que faço e ofereço um serviço de primeiro mundo. Isso não é enganoso? Você tem razão, Valdo. Isso é uma propaganda enganosa. Eu entendo que nós, usuários dessas operadoras, deveríamos realmente, maciçamente, fazer uma denúncia junto à Anatel, que é o órgão maior fiscalizador, e para o PROCON também, e para o juizado especial. Porque, de repente, você vai ter possibilidade de estar ganhando alguns valores para que realmente possa reparar os danos causados por essas informações e que não estão
adentrando, diríamos assim, atendendo a grande demanda de oferecimento de serviço dessas operadoras. A gente entra aí na pergunta que eu ia fazer logo em seguida, que era justamente essa. Se o cliente se sente prejudicado de qualquer forma, o aconselhamento legal, de que forma se pode procurar e fazer valer esse direito, doutor? Henrique, com certeza há uma gama de oferecimentos de locais. Por exemplo, o primeiro dele, PROCON. O PROCON é o órgão fiscalizador também e que vai chamar o operador e vai negociar para ver uma melhor forma de atender o usuário. Juizado especial. O juizado especial está muito bem dividido na nossa cidade por área geográfica, então dependendo do local onde o consumidor resida, ele vai lá naquele local fazer a sua reclamação e olha, a média de indenização dos juizados especiais é em torno de 3 a 5 mil reais. Acho que vale a pena reclamar. Vale a pena. Olha, Valdo, eu vou puxar agora mais esse gancho aqui. Saiu uma outra notícia, só que agora é lá do Paraná. Uma CPI, doutor. Os deputados estaduais do Paraná estão promovendo a CPI da telefonia móvel e lançaram um site para receber todas as reclamações dos usuários. Ano passado eu estava morando no Paraná e houve aí, eu acho que todo mundo lembra, várias operadoras ficaram proibidas de vender novas linhas por um período, justamente por conta desses serviços que não estavam dando certo. E olha só, aí ele está dizendo, a notícia diz o seguinte: a CPI da telefonia móvel deve trabalhar nos próximos meses, investigando denúncias sobre irregularidades na prestação de serviços e sobre as empresas. Na última reunião dos deputados, eles traçaram um cronograma de visitas a cidades do interior, onde devem ouvir usuários para saber como eles avaliam as telefonias. Um dos objetivos da CPI vai ser sugerir punições eventuais e mudanças nas leis estaduais que regulam o setor. Os deputados da Alepa podiam tomar isso como exemplo e começar a pensar nisso. Vocês não concordam comigo? É engraçado a sincronia, né? A gente pensou igual. Eu acho que o doutor Gilberto estava exatamente pensando nisso. Atenção, deputado Márcio Miranda, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, e seus pares. Eu acho que vocês devem copiar os colegas paranaenses, os colegas de vocês, das Araucárias lá do Paraná, porque realmente alguma coisa tem que ser feita. Por exemplo, a gente falou aqui da Anatel, o doutor Gilberto chegou a dizer, olha, a Anatel é a agência controladora, é o órgão controlador. Agora, que controle é esse? Porque esse estado de coisas vem acontecendo já há muito tempo. Isso não é de ontem, gente. Esse não é um assunto que surgiu no fim de semana. Essas reclamações, elas são recorrentes. E eu não sei se, doutor Gilberto Henrique Miranda, se a inércia ou a morosidade de ações, isso se dá em função da Anatel ser uma agência que virou um cabide de empregos, né? Só pode ser. Na realidade, veja bem, o que é que ocorre? Se não houver uma demanda expressiva de reclamações junto à Anatel, porque entenda até que há um desconhecimento do próprio usuário em recorrer à Anatel para fazer essas reclamações. Quem sabe no futuro aí nós teremos, através do Ministério Público, seja estadual ou federal, uma ação civil pública, para que realmente possa forçar essas operadoras a atender aquilo que elas oferecem e não fazem. E outra coisa, né, Henrique e doutor Gilberto, de repente a Anatel pode se defender dizendo, não, mas nós não criamos a portabilidade. Sim, a portabilidade existe, mas você migra de uma operadora para outra e não percebe mudanças. Não, e a gente viu isso, saiu na própria entrevista que vocês acompanharam com a gente agora. O Anthony, que é um gerente de TI, ele falou ali, doutor, acho que você ouviu, dizendo o seguinte: as pessoas hoje têm celulares dual chip, não é por um luxo, é porque uma operadora presta a mensagem, na outra só presta a internet, na outra só presta as ligações. Quer dizer, eu tenho que ter 3 operadoras para poder conseguir o serviço que uma delas só devia me contemplar. Quer dizer, eu tenho que usar a internet da operadora X, as mensagens da operadora Y e a ligação da operadora A. Quer dizer, daqui a pouco ele pergunta, está todo mundo refém, doutor? Henrique, você tem toda a razão. Na realidade, veja bem, há uma situação que é de gravidade. A questão da portabilidade das multas. Há uma necessidade do usuário realmente ter muito cuidado, porque ao fazer a portabilidade, e se ele estiver
com um plano de fidelidade em determinada operadora, o fato de pedir a portabilidade não obriga a pagar os 12 meses de multa. Isso é importantíssimo dizer, porque muita gente faz a fidelização por 12 meses e aí no último mês recebe uma proposta de uma outra operadora, a operadora quer cobrar todos os 12 meses. Isso é ilegal. Isso é totalmente ilegal. Por isso, vamos dizer assim, precisamos recorrer ao PROCON, precisamos recorrer ao juizado especial, porque aí você vai rever os seus direitos. Isto realmente é uma ilegalidade. Deve a operadora cobrar realmente proporcional à fidelização. Ou seja, se ele tiver 10 meses já fidelizado, ele vai pagar somente os 2 meses os últimos restantes. Aí sim, a questão da multa. Quer dizer, tem muita gente aí dizendo que quando da chegada do celular, né, que tinha aquele analógico, aquele tijolão, que essas pessoas eram felizes e não sabiam que a coisa evoluiu, claro, né? Evoluiu, tá certo. Mas não adianta você evoluir numa tecnologia sobre a qual não se tem domínio ou não se tem acesso. Ah, porque tem câmera de TV, mas o cara não compra. Claro, ele compra o pacote, mas ele compra essencialmente o celular para quê? Para falar e ouvir, ele não está conseguindo. É engraçado isso, doutor, que a gente vê, por exemplo, os smartphones, tem câmera HD, acesso à internet, televisão, tem uma série de outros recursos, tem até editor de vídeo agora, o cara faz tudo menos ligar. Porque não consegue mais. Quer dizer, eu acho que as empresas, as grandes marcas de telefonia já estão pensando que as operadoras não dão conta de ligar, colocam outros recursos para o cara ter uma alternativa, né, doutor? Essas gamas de recursos realmente oferecidas, elas devem ter na proporcionalidade o bem que a gente possa usar, mas fazendo as ligações, porque este é o principal foco, você ligar e receber. Doutor, existe um prazo, depois que a gente faz uma reclamação, existe algum prazo para corresponder isso, ou a operadora, ou isso aí vai depender da demanda de serviço do PROCON? Como é que funciona? Na realidade, a operadora ela tem um prazo de 48 horas para lidar com essas informações todas e resolver o problema em 30 dias. Se não resolver... Se não resolver, aí você realmente, através do protocolo, que você tem que exigir o protocolo da sua ligação, aí com este protocolo você poderá embasar uma ação junto ao juizado especial. Agora, você já reparou? Não sei se já aconteceu, deve ter acontecido com vocês, acontece com todos nós. Você pega o aparelho para fazer uma ligação e de repente aparece uma mensagem dizendo o seguinte: ligação só em caso de urgência. E se você precisar exatamente de uma situação de urgência e emergência? Aí tem que ligar o 90, eu acho, 90, né? 90 é brincadeira. Doutor, uma pergunta antes da gente encerrar, eu quero esclarecer isso. Muita gente fala quase como um mito, mas eu acho que é verdade. Qualquer cobrança indevida, o consumidor tem direito ao ressarcimento em dobro do valor. Isso correto? Está corretíssimo, mas para isso ele precisa realmente reclamar junto à operadora, e se a operadora realmente não fizer este pagamento, ele vai, através do PROCON ou através do juizado especial, ter uma grande possibilidade, porque é interessante, a nível de juizado especial, como nós fazemos muito, essas operadoras já chegam com o valor diríamos assim, já previsto, já vem com uma prévia. Certo. E olha, acredite, o valor mínimo oferecido é de R$3.000. Doutor Gilberto, mas esse consumidor, ele sozinho logra êxito ou ele vai precisar de uma logística causídica, de um advogado como o senhor, Falando em português, claro, o Valdo quer saber se ele precisa de um advogado, tá, gente? Dependendo do valor da causa, necessariamente ele não vai precisar de advogado, ele vai diretamente ao juizado especial. E aí onde é que funciona e quais seriam os números, endereço do juizado especial? Normalmente, os endereços dos juizados especiais são por bairros. Nós temos aqui na 25, no bairro do Marco, nós temos o juizado especial do Cesupa, nós temos o juizado do idoso lá na UFPA, que funciona com 2 varas, primeira e segunda vara. Nós temos juizado especial na UNAMA, nós temos juizado especial na Cidade Nova, enfim, em Coraci. Nós temos toda uma gama de juizado especial, onde a Justiça tem feito realmente para atender, tem colocado nesses locais, nesses bairros de maiores população, para atender realmente esses usuários. De 1 a 10, qual é o percentual de feedback, de retorno dessas ações? Olha, eu diria que 10.
É mesmo? Que 10. bom, né? Agora eu lhe pergunto, eu vou lhe certeza. perguntar uma coisa, na verdade eu vou Alentador, vou fazer uma pergunta cuja resposta eu já sei e você que está em casa já sabe. Qual seria, doutor, a operadora que mais recebe reclamações? A TIM! O senhor pode falar, doutor. Não tem problema. A TIM, a Oi, realmente, por escala, assim, a TIM, a Oi, a Claro e depois a outra operadora que agora me falha a memória, mas... A Vivo? A Vivo. Agora, a TIM, a questão toda da TIM, a questão da ligação que cai, o bônus que não entra, é justamente Não, isso? a questão da TIM é a questão fundamental da TIM, diríamos assim, a primeiríssima é a questão das ligações. Você não efetua as ligações e muitas vezes cai a ligação. Aí, claro, por quê, né? Porque ele oferece para você um plano ilimitado de 25 centavos por dia. Aí você vai e liga, faz 25 centavos por ligação. Aí você está no meio da sua ligação, ela cai, você vai ligar de novo. Só que já tem uma regra, 2 minutos e meio você pode retornar para o mesmo número, ele não pode cobrar. Não pode, mas para isso você precisa realmente pedir uma conta detalhada, que é para você identificar essas cobranças. Se você não pedir uma conta detalhada, você não vai identificar se naquelas várias ligações que caíram, a ligação, você vai identificar se está sendo cobrado ou não. Quer ver uma outra mazela? É a falta da chegada na tua residência aí, você que está acompanhando o Repórter 17, do boleto. Você tem que ir atrás, aí você vai na internet, o sistema invariavelmente está fora do ar. Eu tive que ir até um dos shoppings atrás de uma loja da TIM. No dia em que eu cheguei lá, tinha uma tremenda de uma placa dizendo que a loja estava fechada porque havia treinamento de funcionários. Aí quer dizer, a gente quer pagar, vai ter que pagar com multa. Com juros? Vou pagar com multa, com juros. Doutor, cada vez mais, quer dizer, eu acho que essas empresas se aproveitam, às vezes, a própria falta de informação do consumidor para se dar bem, né? Essa falta de informação, lamentavelmente, é que nós, usuários, não lemos muitas vezes as cláusulas contratuais. As linhas são pequenininhas, ninguém quer perder tempo para ler os seus direitos. Uma situação que é recorrente, celulares pré-pago. Então você compra aquele crédito para usar durante um mês. Você não usou, você tem crédito ali. A operadora é obrigada a transferir o crédito para o mês subsequente. Muitas vezes o usuário não atenta para isso. E o que ocorre? Ele fica perdendo direitos. Agora, por que tem que ser nessas linhas tão minúsculas? Por que essas cláusulas não são mais explicitadas, mais escancaradas? Pois é, né? Será que há interesse? A questão toda, eu acho que a gente resume a nossa conversa dizendo o seguinte, é procurar saber o que se tem direito e correr atrás disso, né? Correr atrás dos seus direitos. Porque se você não correr atrás dos seus direitos, amigo, ninguém virá dar a você aquilo que você tem de direito. E olha, se você buscar os seus direitos, com certeza você terá lucros. Veja a operadora agora como lucro, gente. Já que eles estão lucrando em cima da gente tem que procurar lucrar em cima deles. Doutor, eu quero lhe agradecer pela presença. Eu queria que o senhor deixasse seu telefone de contato, porque às vezes tem alguém assistindo. Eu vou procurar esse advogado, porque a operadora vai me dever uns 10 mil reais. Eu queria que o senhor deixasse seu telefone de contato. Henrique, Valdo. Quem quiser lhe procurar, que tipo de causa o senhor defende, que tipo de causa o senhor trabalha. Nós ainda não Isso é clínica geral, Henrique. Mas no escritório nós não fazemos a parte penal, mas todas as outras áreas nós atuamos. Eu e mais 3 filhos, que é o Pablo Coimbra, Tiago Coimbra e Aline Coimbra. Então, formamos um quarteto lá no escritório. O quarteto fantástico. E o telefone lá é 322-6411 e meu celular é 9982-6908. Doutor Gilberto, muito obrigado. A gente espera contar com o senhor. Muito obrigado, Henrique Miranda. A gente espera... Realmente, o trabalho de vocês é fantástico. Isto aqui, realmente, essas entrevistas daqui por diante, só virá realmente engrandecer a mídia, diríamos assim, porque nós precisamos disto. Tá certo, doutor. Olha, no próximo bloco a gente vai continuar conversando, só que agora para debater as principais notícias do dia aqui no seu Repórter 17. A gente volta já já.